Olá, graça e paz. Estamos aqui para continuar a nossa aula, que nós demos presencialmente no Instituto, e para mim é um prazer estar mais uma vez ministrando a vocês, compartilhando algumas coisas do Ministério Pastoral. Sabemos que esse ministério é um ministério que o Senhor nos separou, que o Senhor nos convocou, é um ministério para poucos, Acredito eu que muitas pessoas sonham um dia serem pastores e pastoras, mas só no dia a dia do Ministério Pastoral é que você vai entendendo, você vai percebendo as situações que vão acontecendo na nossa vida. Na nossa aula presencial, nós falamos algumas dicas, Eu até falei com vocês que não iria falar sobre como é que preenche uma ata, como é que faz um livro de rol, apesar do tema da nossa aula ser aspectos práticos do Ministério Pastoral. Mas eu procurei não focar nessa questão de administrativa do Ministério, como se preenche um livro, como faz uma ata, porque todos nós já passamos, alguns pelo menos, acredito eu, já passaram por aquele curso de práticas pastorais, onde tem esse tipo de ensinamento. Mas eu procurei focar no nosso dia a dia enquanto pastor e pastora, enquanto líderes de uma igreja, enquanto alguém que está dia após dia lidando com pessoas, liderando pessoas, conduzindo pessoas até um destino, até um propósito, debaixo de uma visão que Deus estabeleceu para a sua vida, que Deus estabeleceu para a sua igreja, que Deus estabeleceu para o seu ministério. Falamos a respeito de algumas situações, não sei se vocês se lembram, falamos daquele tipo de pessoa que a gente precisa entender que existem pessoas melhores do que nós, precisamos ter uma visão, que precisamos entender que na nossa posição de pastores e pastoras influenciamos pessoas, seja liderando uma célula, seja numa reunião de clã ou numa reunião de concílio, em qualquer aspecto da nossa vida, da nossa vivência na nossa igreja, nós estamos influenciando pessoas. Mas eu queria falar sobre algumas coisas também muito importantes do Ministério Pastoral, que eu entendo que fazem parte também do nosso dia a dia, do nosso viver ministerial, do nosso pastorado. O pastorado, o ser pastor, o ser pastora, não é algo que se aplica somente a você, somente a mim, mas é algo que se aplica no relacionamento de pessoas, com pessoas e entre pessoas. E eu queria também te dar mais 3 conselhos. Na nossa aula nós falamos de 11 conselhos, mas eu queria falar de mais 3 conselhos práticos, de pastor para pastor, de ministro do Evangelho para ministro do Evangelho, de um líder na casa do Senhor, para você também que está liderando hoje uma obra, um campo missionário, uma célula, uma congregação, quem sabe já uma igreja formada. Primeiro conselho que eu quero dar para você: cuide da sua família. Cuide da sua família. O seu ministério pastoral, ele é um ministério que abrange a sua família, que abrange a sua casa, que alcança a convivência do seu lar. Muitas das vezes, o seu ministério, a sua igreja, ela acaba entrando na sua casa. Ou às vezes acontece o contrário. Às vezes você mora na igreja, às vezes a casa pastoral, o lugar onde você reside é muito próximo, e aí a casa pastoral, a família, o relacionamento pastoral acaba se misturando também ao relacionamento da igreja. Mas eu queria que você guardasse esse conselho: cuide da sua família. A palavra de Deus nos ensina que certa vez Jetro, o sogro de Moisés, foi se encontrar com Moisés no deserto. Naquele texto bíblico, quando Moisés se assentava para julgar a causa do povo de Israel, ele passava dias julgando. Naquele episódio, se a gente for ler a palavra do Senhor, você vai se lembrar que Jetro vai até Moisés, mas leva até Moisés a sua esposa e seus filhos. Moisés estava adiante da obra do Senhor. Moisés estava obedecendo aquilo que Deus havia determinado. Moisés estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia falado com ele: tirar o povo do Egito, conduzir até a terra de Canaã.
Essa era o mandamento, essa era a ordem, essa era a direção, esse era o projeto, e Moisés estava executando da melhor maneira possível. Porém, tinha um problema. Moisés estava sozinho, sem a sua família. Ele deixou a sua família com Jetro. Sua esposa, seus filhos estavam lá, e ele estava sozinho na frente daquele povo, à frente daquele povo, deixando sua família de lado. Jetro, ele chama Moisés a um nível de consciência, a um nível de responsabilidade, quando ele traz a família de Moisés de novo ao seu convívio, de novo, né, ao seu ministério, onde Moisés estava. Essa atitude de Jetro estava demonstrando, né, que não adianta você ser líder de uma multidão. E Moisés era líder de uma multidão, né? Milhares e milhares de pessoas seguiam Moisés. Moisés ouvia a voz do Senhor, recebia a instrução, passava para o povo e o povo seguia. Então, se nós olharmos em termos atuais, o ministério de Moisés era um ministério abençoado. O ministério de Moisés talvez fosse o ministério que qualquer um de nós quisesse. Ter um ministério onde você está à frente, liderando milhares e milhares de pessoas. Mas e a família? De que adianta você ter milhares e milhares de pessoas se os seus filhos não estão com você? De que adianta você ter um ministério abençoado? De que adianta você estar à frente de uma igreja? De que adianta você entender propósitos? De que adianta você entender tempos? De que adianta você entender épocas? De que adianta você receber a revelação de Deus se você não tem a sua família? A nossa esposa, os nossos maridos, os nossos filhos, eles precisam ser cuidados. Eles precisam estar conosco. Nós precisamos ter momentos com eles. Nós não podemos cuidar muito bem da nossa família, da nossa igreja, e deixar a nossa família de lado ou em segundo plano. Alguns pastores, eles chegam ao ponto de dizer, né, que a prioridade deles é a sua igreja. Não, meu amado. A sua prioridade depois do Senhor é a sua casa, é a sua família. A sua família é prioridade de Deus para você. É o seu primeiro rebanho, é o seu primeiro ministério, é a sua primeira área de evangelização. E na verdade, é a nossa família que nos conhece como nós verdadeiramente somos. E aí, de que adianta nós sermos os exímios pregadores? De que adianta nós sermos pessoas ungidas por Deus, que recebem a revelação do céu, mas a nossa família não acredita na nossa mensagem? A nossa família às vezes sabe que aquilo que você está ministrando é uma mentira. A nossa família sabe, né, que nós damos mais valor à nossa igreja do que a eles. Então eu queria, liberar essa palavra para vocês, te ensinar nesse instituto pastoral. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, passe um dia com ela fora, tire dias de folga, visite um museu, faça um piquenique, faça um acampamento, mas tenha momentos em que você exerça, né, o seu papel de marido e de pai, ou de esposa e de mãe. Nós precisamos entender isso. Às vezes, nós somos muito bem treinados para exercermos o nosso papel de pastor, o nosso ministério de pastora, o nosso chamado por Deus. Nós somos treinados. A Igreja Metodista, ela te dá um bom curso de bacharelado em teologia, ela te dá estágios, ela te dá uma série de recursos que ela vai capacitando você intelectualmente. E a capacitação para a nossa família? E o tempo para você ter com a sua esposa? E o tempo para você ter com os seus filhos? Um tempo de instrução, porque antes de nós sermos pastores de uma igreja, nós somos pastores da nossa casa. Se existem famílias, se você tem uma família, existem parentes, existem familiares, né, que vão olhar para você e vão dizer assim: você é o pastor da família, você é a pastora da família. No tempo, vai chegar um tempo que você vai precisar fazer o quê? O sepultamento de um familiar. Você vai orar no aniversário de alguém da sua casa, né? E se a gente não cuidar, se nós não cuidarmos da nossa família, como é que nós poderemos cuidar da nossa igreja? Se nós não soubermos cuidar dos nossos filhos, como é que poderemos cuidar dos filhos dos outros? Se nós não sabemos instruir
é ensinar, discipular a nossa própria família. Se não somos sacerdotes do nosso lar, como seremos sacerdotes da nossa igreja? Como seremos sacerdotes do nosso bairro? Como nós seremos sacerdotes da nossa cidade? O nosso ministério começa dentro de casa. O nosso ministério começa na nossa intimidade. O nosso ministério começa na proximidade, na relação muito íntima entre aquelas pessoas que moram conosco e aquelas pessoas que cuidam que fazem parte da nossa família. Jetro teve esse entendimento com Moisés. Jetro, ele traz de volta, ele coloca de volta a família, né, no centro do ministério de Moisés. É como se Jetro estivesse falando para Moisés: olha, Moisés, não adianta você liderar essa igreja, não adianta você liderar esse povo, começa liderando na sua casa, comece a ser exemplo no seu lar. Entenda isso, faça planos para a sua família, não encha a sua agenda de coisas, mas coloque a sua família como prioridade na sua agenda. Tire um tempo para viajar, tire um tempo para ver filme, tire um tempo para comer pipoca no sofá. Mas a gente precisa entender que a nossa família é a prioridade de Deus no nosso ministério. É a nossa prioridade. Não adianta, né, a gente ganhar a nossa igreja, a confiança de uma cidade inteira, se nós não temos a confiança da nossa própria casa, se nós não temos confiança da nossa própria família. Então, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide do ensinamento deles, como é que eles estão indo na escola, como é que é o nível de namoro dos seus filhos, como é que é o nível de relacionamento entre os seus filhos, filhas e os amigos dele, como é que está sendo, né, a interpretação, o entendimento dos seus filhos mediante essa sociedade que a gente vive, entre as situações que a sociedade, que a pós-modernidade vai colocando para os nossos filhos, ou quem sabe para os nossos netos. Quem sabe você é um pastor, pastora, que já possui netos, já há filhos casados, né? Como é que vai ser o seu posicionamento, a sua instrução, o seu ensino, treinando os seus filhos, treinando a sua esposa, e não somente treinando, mas blindando também a sua família, blindando a sua família de todos os problemas que podem surgir no seu ministério, problemas que às vezes administrativos, problemas, né, que você às vezes precisa agir como uma mediadora, como um mediador de conflitos na igreja, de interesses. Às vezes o ministério puxa a sardinha para o seu lado, às vezes um outro ministério quer isso, às vezes numa reunião para confecção de agenda, né, de igreja, há conflitos de interesse, há conflitos de ministério. E às vezes a sua família, a nossa família, ela participa de alguns ministérios que estão conflitando entre si, né, em termos de agenda, em termos de projeto. Então, em nome de Jesus, aprenda a zelar pela sua família, aprenda a blindar a sua casa, aprenda a cuidar dos seus filhos, aprenda a entender que além dos projetos da igreja, além dos projetos que você tem ministeriais, além dos projetos, dos sonhos que eu e você temos em termos de obra do Senhor, a gente também tem que aprender a ter projetos que envolvam a nossa família. Nossa família também tem projetos, a nossa família também tem sonhos, a nossa família também precisa ter alvos. E nesse meio está você, pastor e pastora, sendo cobrado pela sua igreja. Às vezes a igreja te cobra uma maior visitação, às vezes a igreja te cobra uma maior presença, às vezes a igreja, seremos cobrados sempre pela igreja, pela instituição, seremos cobrados sempre. Aonde nós estivermos, haverá algum tipo de cobrança. E às vezes até na nossa casa, né, também há esse tipo de cobrança, mas a sua família é primordial na sua vida. O seu lar é primordial na sua casa. Então entenda, não há ministério pastoral sem família. Não há ministério pastoral sem a comunhão da mesa familiar. Não há ministério pastoral se não há diálogo em casa, né? Não há ministério pastoral sem haver uma vida de oração no lar. Não há um ministério pastoral se não houver uma liberação de bênção na sua casa.
eu e você como sacerdotes do Senhor, liberando a bênção de Deus sobre a nossa casa. Então, meu amado e minha amada aluno e aluna desse instituto, guarde isso, cuide da sua família. A outra coisa que eu gostaria também de falar com você, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. O que é interessante é que nós temos visto que os pastores sabem cuidar muito bem de pessoas, mas não sabem cuidar de si próprios. Eu lembro que quando eu estava começando a namorar a minha esposa, né, ela falou uma coisa para mim muito interessante e isso eu guardei para mim. Se eu não me amar primeiro, como é que eu vou amar outra pessoa? E eu queria, conduzir você nessa direção. Se nós, pastores e pastoras, não cuidarmos da nossa saúde, como nós cuidaremos de outras pessoas? É muito fácil nós entrarmos no ativismo do ministério, nós entrarmos na nossa correria do dia a dia, até porque já temos uma correria, a gente já vive faculdade, trabalho, algumas pessoas não são apenas pastores, mas têm o seu trabalho secular. Então você fica no seu trabalho secular, você fica na sua correria de família, você às vezes está fazendo uma faculdade, está fazendo uma pós-graduação, tem que levar o filho no curso, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, e aí tem reunião, e você tem que fazer agenda, e texto para o boletim, e você começa a ter essa sua rotina, né? Uma rotina de vai para lá, vem para cá, de correria, e aí nesse sistema, né, de que você não para, sua mente não desliga, você começa a dormir pouco, se alimenta mal, entra nas refeições fast food, no que é mais rápido, no que é mais prático, né? Abandona uma vida mais regrada, não pratica esporte, não faz caminhada, não faz nada. E aí, com o tempo, o nosso organismo vai cobrando a conta. Imagine você que você ganhou um cartão de crédito no seu banco, você recebeu na sua casa, você abriu uma conta bancária, ou você já possui, e o seu gerente falou assim, você tem aqui disponível um cartão de crédito, né? E o seu limite é de 10 mil reais, por exemplo. Você vai com aquele cartão de crédito para casa, e aí você tem disponível para você gastar, que o banco te emprestou 10 mil reais. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a usar o cartão de crédito. Você começa a guardar, você começa a usar para poder se alimentar, você começa a usar para comprar alguma coisa, você faz o parcelamento, né? Você vai fazendo algumas coisas. Quando chega no final de 30 dias, você recebe na sua casa a fatura do seu cartão. E aí aquela fatura, quando você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer esse pagamento? Jesus amado, me abençoa, né? E você usou o cartão, mas muitas das vezes você se esqueceu, tem que pagar a fatura. E a fatura vai chegar e a fatura vai ser cobrada. A mesma coisa da nossa saúde. Imagine que a sua saúde seja o seu cartão de crédito, que Deus te concedeu, que Deus te deu. E existe, né, várias situações que você pode usar. Deus te deu força física, Deus te deu uma capacidade mental, Deus te deu uma resistência emocional, né? Só que nós vamos usando isso da maneira errada. Você começa a dormir pouco, e aí você começa a acordar mais cansado, e aí você começa, né, a se desgastar fisicamente. Vai chegar uma hora que essa fatura vai chegar. Ou às vezes, né, de tantos problemas que você tem na igreja, né, tantas decisões, quem sabe você quer abraçar a igreja, né, com as duas mãos e dizer assim, não, é tudo comigo, é tudão comigo. Deixa que eu resolvo isso, deixa que eu faço aquilo, deixa que eu tomo conta daquilo ali, não, eu vou fazer esse texto, não, eu vou dirigir o culto, e aí você dirige todos os cultos, e aí você prega em todos os cultos, e aí você quer fazer tudo por si, e aí você vai se desgastando mentalmente. Chega uma hora que a sua fatura, o seu desgaste mental também vai chegar. E aí, somando isso tudo,
né, o seu desgaste físico, com o seu desgaste mental, às vezes a gente sabe disso, das lutas do ministério, das questões espirituais que envolvem uma igreja, das questões espirituais que envolvem o pastorado, das questões espirituais que envolvem todas as pessoas, e aí você também começa a se desgastar espiritualmente. A fatura também chega. Por isso, cuide da sua saúde. Comece a se atentar pela sua alimentação. Comece a se atentar pelo seu tempo de descanso. Comece a se atentar se você não está tomando, né, uma pessoa centralizadora e que centraliza todas as atividades da igreja em você. Então, tudo tem que ser com você, tudo tem que passar por você, tudo é você que gerencia, tudo é você que faz, né? Será que nós não estamos agindo de uma maneira que nós estamos desgastando a nossa vida? E aí, quando você for perceber, você está com uma pressão mais elevada, você está com uma glicose mais elevada, você está com uma barriga mais avantajada. Deus te chamou para você ser templo do Espírito Santo. Não precisa ser uma catedral do Espírito Santo, né? Parece que pessoas pegaram aquele versículo, né, da palavra de Deus que diz assim: olha, amplia a tua tenda, alarga, né? Aumenta aí a tua tenda, fica bem nas suas estacas. Tem pessoas que só Jesus na causa, né? Parece que estão ampliando a sua tenda para o lado e para frente. A conta vai chegar. A gente precisa entender que Deus nos deu um templo só. Deus nos deu uma vida só, Deus nos deu um corpo só, uma mente só, uma cabeça só, né? um espírito só, e a gente precisa aprender a cuidar dele. Então cuide da sua saúde, cuide, vai no dentista, procure um médico, de vez em quando faça um hemograma completo, né? Pastor, mas eu não tenho plano de saúde, vá numa clínica da família, ou algo. Sabemos que a situação de saúde do nosso país é precária, sempre foi precária, né? Mas procure cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde sentimental e da sua saúde espiritual. Nós, pastores e pastoras, nós damos todos os dias uma palavra. As pessoas vêm até nós buscando uma palavra. As pessoas vêm até nós querendo uma palavra de Deus, querendo uma resposta para os seus problemas, querendo ser uma direção, né? Que caminho eu tomo, se eu compro, se eu vendo, se eu vou, se eu fico. As pessoas vêm até você, até a mim, até a nós, querendo uma direção para as suas vidas. E isso também começa a nos sugar, né? E aí às vezes a nossa saúde espiritual ela vai diminuindo porque nós não temos tempo para ler um livro, para ouvir uma pregação, para estar num congresso, não é? Eu estava ministrando e eu falei para as pessoas assim: olha, você precisa ir num congresso, você precisa ir num seminário, você precisa ir num ministerial de pastores, né? Na Metodista nós temos o encontro ministerial anual de pastores e pastoras, às vezes nós temos o nacional. A gente precisa ir. Por quê? Porque nós vamos ouvir uma palavra diferente, nós vamos nos alimentar. E uma pessoa falou assim: poxa, pastor, mas está ruim, eu estou sem dinheiro. Às vezes um congresso é 200, às vezes um congresso é 500 reais, tem que pagar a passagem, tem que ver combustível. Meu irmão, não deu para poder ir num congresso, não deu para poder gastar aquele dinheiro, as coisas estão difíceis, estão apertadas, mas Deus sempre provê meios. Às vezes está lá no YouTube uma palavra, às vezes o nosso bispo lança uma palavra, às vezes, né, a gente precisa aprender a identificar meios para que a gente possa manter a nossa vida espiritual saudável. Tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, tempo de você para refletir. A palavra que o Senhor disse a Josué capítulo 1, né? Medita nisso, de dia e de noite. O que o salmista diz, que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Olha só que coisa linda. Deus se preocupa, né? A orientação bíblica que Deus fala, né? sobre comida, sobre alimentação, o cuidado que Deus teve no Antigo Testamento de falar para as pessoas: olha, não coma gordura, né? Tira a gordura da carne, não faça isso, não faça aquilo. E hoje, no nosso dia, no nosso século, na nossa atualidade, o que acontece? Já sabemos o que acontece quando você tem uma ingestão muito alta de gordura no organismo, as taxas de colesterol, os seus
lipídios, né? Os triglicerídeos, todas essas taxas que identificam que alguma coisa está saindo fora do eixo no nosso organismo. Então cuide da sua saúde, cuide de você, faça de vez em quando uma caminhada, faça de vez em quando, né? Tire um tempo para você meditar na palavra, tire um tempo para você arejar a sua mente, tire um tempo para que você possa cuidar da sua saúde. E a última coisa que eu queria te orientar nessa aula: descanse, tire férias e aproveite, né, o tempo que você tem para descansar. Uma pessoa uma vez falou assim, que ela não tira férias do seu ministério, da sua vida de trabalho na igreja, na casa do Senhor, porque o diabo também não tira férias. Irmão, o problema é do diabo, não nosso. Eu e você precisamos descansar, precisamos ter o nosso momento de aproveitar as nossas férias. No início do meu ministério, eu também tinha esse pensamento, né? Será que eu vou tirar férias? Como é que vai ficar a igreja? E como é que vai ficar isso? E às vezes eu tirava 10 dias de férias no ano e achava que aquilo estava bom, e eu já voltava, né, preocupado, eu já voltava, né, numa situação, como é que vai estar a igreja? E querido, eu aprendi nesse tempo de ministério que eu estou, que a igreja nunca fechou no período que eu estava de férias, nunca deixou de ter um culto, nunca deixou de ter pregação de palavra, nunca deixou de ter a ministração do louvor, porque eu estava de férias. Sempre a igreja continuou, e a igreja sempre vai continuar. E nesses dias, nessa nossa atualidade, depois que nós tivemos a geração dos smartphones, né, onde a gente carrega a nossa vida na palma da mão, nosso e-mail, os nossos contatos, nossa rede social, tudo está na palma da sua mão. A gente precisa entrar de férias e desligar o celular, arejar a cabeça, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai estar de férias com a sua família, você vai estar descansando. Deus instituiu o sábado, Deus instituiu um dia de descanso, e a gente precisa descansar. Sugiro a você que pesquise sobre a tradição judaica de sábado, né? Acredito que muitos já saibam, mas dê uma olhada como é que eles entendem a questão do descanso. Dê uma olhada como certos povos no mundo entendem e sabem da questão do descanso, como os nossos avós, né? Eles diziam assim, a minha avó falava uma coisa: eu tenho que tirar uma madorna depois do almoço. Era aquele cochilinho, aquele encostadinho, aquele relaxamento. Mas hoje nós estamos almoçando com o celular na nossa mão. Hoje nós estamos indo para as férias com o nosso celular na mão. E aí nós não desligamos a nossa vida da igreja. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar em suas férias, vai entrar um WhatsApp assim: oi pastor, pastora, tudo na paz? Posso falar com você um pouquinho? E nós estamos de férias, né? As férias são importantes, o descanso é importante, o tempo de você descansar é muito importante para a sua vida, para o seu ministério e para o seu futuro. Então, a prática pastoral, ela não se limita à sua vida dentro da igreja. A prática pastoral não se limita na sua vida dentro de um gabinete. A prática pastoral não se limita à visitação, à pregação da palavra, a de você estar no púlpito, a de você estar coordenando uma atividade, a de você estar fazendo... A prática pastoral, ela não se limita a isso. Ela não se limita a isso. Mas ela também, ela se estende ao seu cuidado com a sua família, com a sua saúde e também com o seu descanso. A prática pastoral, ela passa por essas situações. Deus não quer que nós comecemos o ministério pastoral e quando chegarmos com 10 anos estejamos estafados, estressados e não querendo mais fazer a obra do Senhor. Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos alegria de estar na casa dele, de estar na presença dele até o fim da nossa vida.
Deus quer que nós tenhamos alegria de nós estarmos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ou quando nós nos aposentarmos. Na nossa igreja, nós temos a data de 70 anos para que um pastor e uma pastora se aposente. Um dia o seu dia vai chegar, um dia o meu dia vai chegar, de nós nos aposentarmos da igreja local, do pastorado institucionalizado pela igreja, de uma nomeação episcopal, mas nós não vamos nos aposentar da nossa vida. E quando nós pendurarmos a nossa chuteira, como é uma expressão que a gente usa, quando a gente pendurar a nossa chuteira, quando chegarmos aos 70 anos, como é que vai estar a sua vida? Há uma expressão na Bíblia muito interessante, que eu gosto muito, que quando a Bíblia fala de certo herói da fé, de certo personagem bíblico, quando esse personagem bíblico ele chega no final da sua vida, há uma expressão que a Bíblia fala dizendo o seguinte: fulano morreu em ditosa velhice. Ele chegou ao fim da sua vida numa velhice abençoada. Ele chegou ao final dos seus dias numa vida abençoada. E eu e você precisamos entender que a prática pastoral, ela passa também pela nossa trajetória na vida da igreja metodista. Quem sabe eu estou ministrando aqui essa aula para você no Instituto, quem sabe o que vai acontecer comigo e com você no futuro da igreja. Quem sabe os cargos, as comissões, as eleições, pode ser que um de nós, pode ser que eu, você, qualquer presbítero ou presbítera da igreja se torne bispo ou bispa em um momento da sua trajetória. Pode ser que você venha ocupar algum cargo. Nós não sabemos para onde você vai, nós não sabemos como vai viver, ser o nosso ministério, mas nós precisamos entender que a minha prática pastoral, quando terminar esse tempo, ela vai continuar existindo, porque a unção de pastor e pastora ninguém tira. A nomeação pastoral, um dia ela vai terminar para você, a nomeação oficial. Mas pastor, pastora, unção de Deus, capacitação do Espírito, revestimento do alto, isso nunca vai acabar. Até o dia que você estiver aqui nessa terra, a prática pastoral ela vai continuar. Você vai continuar sendo alguém usado pelo Senhor na sua obra, usado pelo Senhor no seu reino, usado pelo Senhor para impactar vidas, usado pelo Senhor para transformar pessoas. E para isso Deus te chamou, para isso Deus te ungiu, para isso Deus te separou lá na sua igreja, lá na sua sociedade de jovens, juvenis, homens ou mulheres, no seu ministério que você exercia. Foi lá que Deus te resgatou, foi lá que Deus te pegou, Deus te chamou, Deus te separou, Deus capacitou você no seminário, Deus te ungiu, e essa unção não vai ser retirada nunca. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A sua prática pastoral, ela sempre vai expandir os limites do tempo. A sua prática pastoral, ela sempre vai expandir os limites da denominação. Prática pastoral, ela sempre vai expandir, ela vai extrapolar, ela vai ultrapassar as fronteiras da nossa instituição ou da nossa nomeação. E ela vai se dar em todos os aspectos da nossa vida. Seja no seu descanso, seja quando você estiver cuidando da sua família, seja quando você estiver cuidando da sua saúde. E para terminar, te contar uma história minha. Eu lembro que uma vez eu estava vivendo um tempo muito estressante na igreja que eu pastoreava. Era um período muito difícil. A gente estava vivendo, eu e minha esposa, assim, tempos de choro. Existem momentos na nossa vida que são momentos de regozijo, mas existem momentos que a gente enfrenta adversidades e a gente enfrenta uma série de situações. Eu lembro que eu fui parar no hospital com minha pressão lá em cima. Minha pressão ultrapassou a barreira dos 20. Eu lembro que eu cheguei no hospital, eu estava com uma pressão 21/16. Muito alto. O médico, quando mediu a pressão, já me levou e botou lá no leito e toma remédio na veia, toma remédio embaixo da língua, e a pressão normalizou. E aí, quando terminou aquela consulta, aquela emergência, e eu estabilizei e tal, o médico veio conversar comigo. Eu tinha 26 anos nessa época.
26 anos. Eu estou com 46, isso aconteceu há 20 anos atrás. E o médico virou para mim e falou assim: olha, você está muito estressado. O que você teve foi um pico de hipertensão motivado por um estresse. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz? E eu fui sincero, eu sou sincero com vocês, eu tive vergonha de dizer que eu era pastor. Né? Eu pensei naquela hora assim, como é que eu vou dizer para um médico que eu sou pastor de uma igreja e estou vivendo um pico hipertensivo motivado por estresse que está acontecendo na minha própria igreja? E eu falei para ele assim, doutor, eu trabalho com gestão de pessoas. E ele, olha, você precisa se acalmar, né? E desde então eu tenho procurado entender essas coisas. A igreja, ela é uma bênção, mas às vezes também ela é estressante. A igreja, né, ela é o lugar que Deus nos colocou, o lugar que Deus nos instituiu, o lugar que Deus reservou para nós. Mas às vezes nós permitimos que a igreja se torne nociva para a nossa existência e para a existência da nossa família. E eu quero, falar com você e liberar isso. Não permita que isso aconteça no seu ministério. Não permita que o lugar de bênção que Deus te colocou, o lugar de bênção que Deus separou para você, se torne um local nocivo para a sua vida. Não permita isso. A Bíblia fala que quando Deus ia ajeitando o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, a expressão que o autor de Gênesis relata, né, quando Deus terminava de organizar algo ou criar algo, está lá escrito: viu Deus que tudo era bom. O seu ministério é bom, porque Deus é bom. O seu chamado pastoral é algo de Deus na sua vida, mas não permita que algo bom se torne algo nocivo para a sua vida. Por isso, cuide da sua família, cuide da sua saúde e tenha férias, descanse, aproveite o seu descanso, viva o máximo que você puder viver da melhor maneira possível, entendendo que no seio da sua família, no seio da sua vida, no meio, né, na intimidade da sua convivência com seus amigos, com a sua família, né, também é retratado o seu chamado e o seu pastorado. Que o Senhor possa te abençoar nessa aula, que o Senhor possa te honrar, e eu quero profetizar, né, um ministério abençoado para você. Eu quero, profetizar um ministério de multiplicação na tua vida. Eu quero profetizar que o Senhor te dará a terra que os seus pés colocarem, que os seus pés pisarem, que os seus pés tocarem. O Senhor vai te dar essa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você aproveite esse instituto, que você aproveite a educação continuada que o nosso bispo tem proposto para você, pastor e pastora. Receba tudo, apreenda tudo, cresça no seu ministério e avance em nome de Jesus. Graça e paz, e que o Senhor nos abençoe. Amém.